ouvir a palavra do Senhor. Os irmãos que tiveram a oportunidade hoje, amanhã nós temos mais culto, os irmãos terão a oportunidade amanhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do nosso pastor gostador. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus nesse momento. Vamos prestar atenção na palavra para que nós não venhamos sair daqui sem ouvir Deus falar conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos nessa noite, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Deus abençoe. Eu quero ler uma palavra boa, né? No Novo Testamento. Vamos falar hoje a respeito da vida do Senhor mesmo, do trabalho de Deus, né? Vamos ler Mateus 24, versículo 1 e diante, né? O sermão profético e o princípio de dores, né? Vamos ler aqui. E quando Jesus, saindo do templo, se aproximou-se dele, o discípulo, para lhe mostrar a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derramada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos, em particular, dizendo: diz-nos quando serão estas coisas, que sinal haverá na sua vida e no fim do mundo. Jesus respondeu e disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão no meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvir de guerra, e rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é nisto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares, mas todas essas coisas são princípios de dores. E então vão lhe entregar para ser atormentado e matar João, e sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados, trairão-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e testemunha a toda a gente, e então virá o fim. Amém? Pode se acertar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Glória a Deus. Então, palavra boa, né? Deus até usou o Miquel também para falar do sofrimento, dos problemas, da vida do Senhor, e aí isso é verdade. Nós temos que estar preparados para ir na vida de Jesus, na busca, primeiro, agora que ele vem buscar a sua igreja, nós temos que lutar para ser escolhido nessa hora, porque se nós ficar aqui, eu creio que vai gerar uma expectativa muito forte também no povo que vão ficar, porque ele no Apocalipse fica falando daquela grande multidão encotada, e diz que e essa grande multidão? Essa grande multidão é da grande tribulação, quer dizer, da grande tribulação, diz que é o povo. Já está lá em Apocalipse o povo que vai ser salvo da grande tribulação. É muitas pessoas, muita gente. É incontável. Por quê? Porque hoje a igreja está pregando a palavra de Deus, estamos falando de Deus, e poucos são os que querem ouvir a palavra de Deus, poucos são os que querem seguir os mandamentos do Senhor. Por isso que vai acontecer isso. Por isso que o Senhor já está advertendo. Já foi a revelação de Jesus, o apóstolo João, já mostrou já as pessoas que vão se salvar lá na grande tribulação. Porque vai acontecer o quê? Quando Jesus vir buscar a igreja, que vai levar o curso que tiver preparado, vai ficar muita gente e vai saber que alguém foi arrebatado. Vai saber, vai chegar no coração dele: mas se eu tivesse obedecido, eu tinha subido também. E vai gerar isso no mundo inteiro.
vai gerar naqueles que estão vivendo de qualquer forma, vivendo o evangelho de qualquer maneira, vai gerar essa expectativa sobre os corações deles. Rapaz, se eu tivesse estado ouvindo a palavra da igreja, fulano que pregava a verdade, eu fui debochado, nunca acreditei, onde eu fiquei agora, se eu quiser ser salvo, vai ser com o meu próprio sangue. Mas vai gerar uma expectativa, porque as pessoas vão acreditar. O importante é que vão acreditar, porque tem muita gente que não acredita que Jesus vai buscar a igreja, mas quando ele vier buscar, vão acreditar, vai renovar-se uma fé. Agora, sem a ajuda do Espírito Santo de Deus, você mesmo vai ter que lutar para se salvar, porque não vai ter mais ajuda. A igreja vai ter subido, a igreja vai estar você aqui e o anticristo, você aqui e os malfeitores que ainda vão chegar diante de você e vão dizer: você é um daqueles que andava com a Bíblia na mão, e por que você ficou? Você não falou que você era um santo homem de Deus, santa mulher de Deus, e por que você ficou? Então vai ter que suportar tudo isso, esses deboches, vamos ter que suportar muitas coisas e ficar calado se quiser ser salvo. Se quiser ser salvo, vai ter que enfrentar o anticristo, que vai mandar matar, vai arrancar a língua, vai fazer desordem, vai prender, vai fazer o que ele quer, vai humilhar de uma forma terrível, porque você estava defendendo de Jesus e não obedecia, e não obedeceu, e agora só tem uma oportunidade, que é dar o seu próprio sangue. Mas nós vemos que Jesus é bom demais, Deus é bom demais, que ainda deixa uma oportunidade, ainda deixa uma chance, deixa uma oportunidade. Porque o Senhor peleja demais com o ser humano. Ainda tem uma oportunidade para aqueles que estão desobedecendo. É dar o seu próprio sangue, é perder a sua vida, é lutar, enfrentar e não aceitar o anticristo, não aceitar a proposta dele e se preparar e dar o seu próprio sangue para poder ser salvo, né? É isso que vai acontecer nos dias finais, porque ele está pregando todos os dias, está ensinando, mas nós temos que se colocar na posição. Graças a Deus que tem pessoas que escutam ainda, poucos, mas tem. Os remanescentes eles estão escutando a palavra de Deus, estão no caminho do Senhor. Então vamos continuar nessa batalha, porque você tem que lutar o passeio dos que vai subir quando o Senhor vir buscar a sua igreja, né? É tudo espiritual, irmão. O toque da trombeta é espiritual. O carnal não vai escutar esse toque. Só quem vai ouvir as coisas, o toque da trombeta vai escutar só quem é salvo. Porque não é um toque normal. Quem vai tocar a trombeta é os anjos. Os anjos é espiritual. Só quem vai escutar é quem está na mesma fiação. Porque vai escutar quem é o escolhido dele, vai escutar o toque da buzina. Vai escutar. E aliás, a buzina está sendo tocada todos os dias, porque a buzina é a própria palavra de Deus. Está lá em trocar a buzina de Sião, anunciar o pecado, que esse povo estão correndo. Então, nós somos uma atalaia de Deus, uma atalaia toca a buzina é a nossa própria boca, anunciando o Evangelho do Senhor às pessoas que precisam se salvar. Então está aqui uma palavra muito boa, que fala assim: o sermão profético, o princípio de dores. Então, muitas das vezes, nós temos que se apegar com essa palavra, porque tem muita gente que fica agoniada e fica fora de si, porque não entende a palavra. Ele está dizendo que é só o princípio de dores. Ele está dizendo que é normal que tenha guerra, é normal que tenha doença, é normal que tenha problema na terra. Porque desde o tempo que Jesus veio aqui, tinha pobre, tinha doença e tinha problema. Ele falou, bem claro, ele falou, quando Judas queria vender aquele perfume que ele ganhou e quebrou a perfumagem a luz, e ele repreendeu a mulher porque queria vender aquele perfume, porque era 300 de dinheiro. Então eles vão vender lá para os pobres, mas não era nada disso. Judas queria dinheiro para ele, mas Jesus falou: os pobres sempre vão estar entre nós. Ou seja, ele disse: os problemas sempre vão estar entre nós. Por isso que ele disse: tenha bom ânimo, eu venci o mundo, vós também há de vencer. Porque nós estamos aqui na terra nos preparando para ir morar na Nova Jerusalém. Porque se aqui chegar um ponto de não ter mais problema, de resolver tudo aqui, então é aquilo. Todo mundo queria estar aqui, mas não é aqui. O nosso alvo não é aqui. Nós estamos aqui como forasteiro, nos preparando para alcançar a Nova Jerusalém, a morada para sempre, a morada celestial. Então é isso. Então ele está dizendo assim: quando Jesus ia sair do templo, os discípulos se acomodaram em mostrar a Jesus
que o templo estava cheio de rachadura, estava pobreza. Então Jesus falou, Jesus quis dizer para ele, não se preocupar com isso, aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, o discípulo estava preocupado com parede, estava preocupado com material, com materialismo. E Jesus estava querendo mostrar para o discípulo outro tipo de templo, que era o templo espiritual. Jesus estava tentando mostrar para eles que não era para se preocupar com aquilo que eles estavam vendo, mas se preocupar de que forma eles estavam vivendo diante do Senhor, como era que eles estavam recebendo a palavra, como é que eles estavam ali todos os dias ouvindo a palavra de Jesus, comendo, se alimentando com o Mestre todos os dias. Jesus queria que eles crescessem espiritualmente e fossem maduros espiritualmente. Era o desejo de Jesus e é o desejo, era por isso, era isso. E hoje também para nós é a mesma coisa, porque muitas vezes, o que acontece no dia de hoje, irmão? Para nós entender a palavra de Deus, porque falta entendimento da palavra de Deus. Tem gente que diz assim, eu vou visitar uma igreja porque eu tenho que ouvir uma palavra. A questão não é você ouvir uma palavra, a questão é você ouvir essa palavra e você olhar o que a palavra falou com você e tentar fazer aquilo que a palavra está mandando você fazer. Ou seja, vou dar um exemplo bem claro, está cheio de louvor. Nós estamos cansados de ver pessoas cantarem na internet louvor que fala de santidade, louvor que fala de pureza, louvor que fala de coisas do céu, louvor que fala tão bonito, tão maravilhoso. Aí você olha para aquela pessoa que está cantando e você olha para ela e você fica decepcionado, porque aquela pessoa que está louvando esse louvor não representa nada do que ela está cantando, não representa nada do que ela está anunciando. E acontece também no meio da igreja, no meio dos pastores, no meio dos bispos e tudo, prega uma coisa, mas representa outra que não tem nada a ver. E é isso que está acontecendo no mundo. A pessoa faz uma leitura da Bíblia que fala de uma grande preparação, de um grande encontro com o Senhor, mas ele não se prepara para ter esse encontro com o Senhor. Ou seja, a pessoa levanta os olhos para o céu e as mãos e chama a Deus de Pai, chama o Senhor, meu Senhor, Todo-Poderoso Deus. Ele chama de Pai, mas ele está desviado a ver dentro da igreja porque não aceitou Jesus ainda. A maioria das pessoas não aceitou Jesus, aceitou a bênção que Jesus dá, aceitou as condições que ele oferece para o ser humano, aceitou as coisas boas que acontecem na vida do ser humano, que pede a Deus e ele dá, porque ele é misericordioso e é maravilhoso. Mas não adianta eu ver Deus operar na minha vida financeiramente, eu ver Deus permitir acontecer coisas grandes na minha vida, da parte da finança, e eu ver o meu nome na lama, o meu nome fora do livro da vida. Vai adiantar alguma coisa? É por isso que ele diz, não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, o que Jesus queria dizer para os discípulos? Não se preocupa com isso, não se preocupa com a beleza do tempo, não se preocupa com a beleza do tempo, se preocupa se o seu nome está escrito no livro da vida, se preocupa porque isso aqui pode ser o tempo de ouro, pode ser o mais famoso, o mais bonito, não vai ficar de pé, vai ser destruído, e foi destruído e não existe mais no tempo. Do mesmo jeito é hoje nas megas igrejas, nas igrejas com ouro, templo, imitações, coisas para lá e para cá, somente para chamar a atenção das pessoas simples que não lêem a Bíblia e que não procuram se aprofundar na leitura da palavra de Deus. Estão enganados, estão distorcidos de mente, são pessoas que estão caminhando não para o céu, mas estão se distanciando do céu a cada dia mais, porque quem está na frente do trabalho anunciando a palavra não aproveita a sabedoria que Deus deu e a inteligência de Deus para ajudar as pessoas simples, que eu creio, se nós temos pessoas simples na igreja que não sabem ler ou não conhecem a palavra, nossa obrigação é falar para eles, ensinar para eles, não aproveitar a fraqueza da pessoa que tem um ponto fraco numa área e você usar esse ponto fraco para se apoderar de alguma coisa que a pessoa tem e ser mais fácil de arrancar delas as condições para o lado deles, que é o que acontece no dia de hoje. Por isso que Jesus chamou a atenção dos fariseus, saduceus, porque eles tomavam da viúva as suas rendas
A palavra foi o contrário: tem que ajudar as viúvas, tem que socorrer as viúvas, tem que saciar as viúvas com pão, com tudo que precisavam. Mas eles faziam o contrário, tomavam, era o que as viúvas tinham, faziam o contrário da palavra, porque a palavra manda cuidar das viúvas, manda cuidar. Já eles faziam o contrário, tomavam o que elas tinham e tomavam tudo. Então Jesus disse: está vendo como vocês fazem as coisas erradas? Está vendo que vocês fazem diferente? E hoje não é diferente, a mesma coisa que está acontecendo através, não no meio de todos, mas a maioria daqueles que não quer morar no céu, porque quando o homem não quer morar no céu, também não quer pregar o céu para ninguém. E ele quer, a tese dele é aquela, ele quer ser famoso, ele quer ter condições. Então ele alcança condições, porque ele entra no coração e na mente das pessoas simples e faz isso. E Jesus está preocupado com isso. Jesus chega aqui, por isso que ele fala, ele continua dizendo: Jesus, porém, ele diz: em verdade, por digo que aqui não fica a pedra sobre pedra, não seja derribado. Aí ele era aquele, estando ainda sentado no Monte das Oliveiras, chegou-se a ele e o discípulo, em particular, dizendo: Senhor, quando serão essas coisas? Que sinal haverá do fim do mundo? Ao sinal que Jesus representa nessa noite, para mim e para você, o sinal do fim do mundo. Um deles, um sinal dele, Jesus fala assim, Jesus respondeu, disse: acautelai que ninguém vos engane. Então, esse é um dos sinais. Ele disse, Jesus quer dizer para mim e para você: toma cuidado para ninguém te enganar. Quando Jesus fala isso, Jesus está dizendo assim: cuidado com falsos pastores, cuidado com falsos profetas, cuidado com aqueles que pregam distorcendo a palavra, cuidado com esse tipo de gente, porque esse tipo de gente pode tirar você do caminho de Deus, pode tirar você do caminho da salvação, esse tipo de gente pode afastar você de mim, esse tipo de gente pode te levar para o outro lado. É isso que o Senhor quis dizer, e é isso que o Senhor diz para mim e para você nessa noite, né? Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, enganarão a muitos. Jesus disse. Isso é Jesus que está dizendo, a palavra dele. Aqui não foi ninguém, foi o próprio Jesus que disse: cuidado com os falsos profetas, que vão enganar muitos. E ele continua: e ouvindo de guerra, demora de guerra, olhai e não ouvir, assusteis, porque é visto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Pronto, está aqui. Nós estamos vendo revolta de guerra, nós estamos vendo problema e o mundo está perto de uma terceira guerra mundial, mas a gente está preocupado, sabe que é difícil, mas a gente sabe o que está escrito aqui. O que está escrito é o que está acontecendo no mundo. Você vê como a palavra de Deus é fiel, é maravilhosa. Jesus faz mais 2000 e poucos anos que Jesus veio aqui na terra, deixou essa palavra, ele falou isso. E hoje você sonda isso e você vê que ele está acontecendo o que ele deixou escrito aqui. Porque é o que está acontecendo no mundo, é o que está acontecendo. Porquanto se levantará nação contra nação, rei contra rei. Então a gente vê país contra país, nação contra nação, é o que está acontecendo. Não está fora, está tudo dentro da palavra de Deus. É uma forma de nós entender que a palavra de Deus não é mentirosa, ela é verdadeira, ela se cumpre. Isso é o que nós temos que voltar para os dias de hoje e olhar para essa palavra e ver que está se cumprindo a palavra de Deus. Isso é o que tem que ser pregado nos dias atuais, porque está se cumprindo essa palavra no mundo, está se cumprindo, porque está acontecendo tudo que está escrito aqui nessa passagem. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Ele diz que é princípio de dores. Se é princípio de dores, significa que vai ficar mais duro, que vai aprofundar mais as coisas, que vai ficar mais complicado, porque uma coisa que está no princípio está começando agora. Então a tendência é se aprofundar mais, a tendência é ficar mais complicado. Mas ele disse que é princípio. Então tem gente que não está conseguindo suportar agora. Imagina depois da manhã, ou daqui mais um ano, ou daqui mais 2 anos. É isso que ele quer dizer. Se prepare para o futuro. E nós chegamos até aqui, nós temos que ter força para atravessar até o fim. Está preparado para enfrentar qualquer situação pelo nome do Senhor. Aí ele diz: então vos hão de ser entregue para ser atormentado, matarão vos, sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. Está vendo? Porque é que quando nós falamos da verdade da palavra de Deus e defendemos o nome de Jesus Cristo, aquele que não quer nada com Jesus fica com ele de você. É normal isso, está falando aqui. Quando você fala de Jesus
fala que Jesus é poderoso, que Ele é maravilhoso, você fala do nome de Jesus, você está defendendo a obra do Senhor, está defendendo as coisas de Deus. Aquele que não quer, fica com raiva de você, fica contra você. Por que ele fica contra você? Porque você não bebe mais com ele, você não se prostitui mais com ele, você não vai sair mais com ele como você saía. Você agora não é aquele amigão que você tomava cachaça num copo só, que é isso que o mundo oferece, aquela amizade do copo. Então você, quando está com isso, você vê que isso tudo ficou para trás. Então a pessoa fica com raiva de você, porque você agora não está mais do lado dele, porque você agora escolheu o lado. O seu lado agora é estar com Jesus. E é isso que a gente tem que fazer. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trairão-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E é isso que a gente vê. Muitos irmãos traindo os outros, muitos se aborrecendo com os outros, e muitos tentando atrapalhar uns aos outros. Aqui está falando do próprio irmão, está falando as igrejas que levantam uma contra a outra, os irmãos que levantam um contra o outro. Por que levantam um contra o outro? Tem pessoas que dizem assim: a igreja devia ser toda unida, tudo uma coisa só. Era para ser. Se tivesse homem de Deus num pensamento só, como quando começou com Pedro, era um pensamento só, era uma aliança só, era uma vontade só. Mas porque entrou os falsos profetas, atrapalhou tudo. Aí Jesus continua falando, nossa, palavra do próprio Jesus: surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Está vendo? Então nós temos que entender, irmão, que nós temos que se esforçar para não ser enganado. O que é que já está falando? Que enganarão a muitos. Jesus está falando que enganarão a muitos. E tem muita gente que foi enganado. Tem muita gente que está sendo enganado. Tem muita gente que está achando que está com Deus e não está com Deus. Tem gente que está caminhando, pensando que está caminhando para o céu e está caminhando para o céu. Então, por quê? Porque lhe falta conhecimento. Por falta de conhecimento, o homem perecerá. Conhecimento de quê? Da Bíblia Sagrada. Falta também a liderança, os pastores, os homens que estão com a palavra, a mostrar ao povo a palavra de Deus, não vender a palavra de Deus, não distorcer a palavra de Deus, mas a mostrar a verdadeira palavra de Deus. Porque senão não vai adiantar nada. No 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, está aí. Nós temos que perseverar até o fim. Aconteça o que aconteça, não podemos voltar para trás, não podemos olhar de lado, temos que ir até o fim. Está doendo? Está com problema? Está dificultoso? Mas Ele vai te ajudar a chegar até o fim, porque você não vai estar só, Ele está com você. Muitas vezes você acha que o sofrimento está difícil, ou porque você não conseguiu aquilo, ou porque você não está conseguindo resolver seus problemas, você acha que está só. Não, mesmo você com o Senhor está dando tudo isso. Imagina se você estivesse sem Ele, aí você já tem morrido. Você está vendo porque Ele está planejando com você lado a lado, né? Então está aqui no 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todos a gente. Então virá o fim. Então o fim está de acordo com a pregação da palavra de Deus. Tem que ser pregada a palavra de Deus no mundo inteiro. Mas pregar a palavra de Deus, o que é pregar a palavra de Deus? É falar a verdadeira palavra de Deus. Porque a gente está vendo que está pregando na televisão, está pregando no rádio, está pregando na internet, mas está pregando, não é a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. Ele está falando, quando for pregar a verdadeira palavra de Deus, para ninguém ficar enganado, para ninguém ficar sem saber o que vai acontecer, aí virá o fim. Porque o Senhor quer que todo mundo fique atento à palavra de Deus e fique ciente do que vai acontecer, do que está para acontecer. Então, nossa obrigação é tocar a buzina, é ser a atalaia de Deus para falar o que vai acontecer com aqueles que não querem nada com o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o mundo já é maligno e que só se salva aqueles que obedecem à palavra de Deus. Não adianta a pessoa oferecer o céu que não é dele. Está cheio de gente vendendo um céu, dizendo que o céu é fácil,
dizendo que é tudo fácil. Nem no céu da Marta, que a Marta criou aqui, é fácil de entrar lá, tem que ter um monte de documento para entrar lá. Imagina o céu dos céus, o céu onde está o Todo-Poderoso Deus, o céu onde está o Senhor da glória. Então, tudo é difícil, tudo é complicado, mas nós temos que estar atentos, que é só o princípio de dores, mas nós vamos conseguir chegar até o fim, porque a própria palavra de Deus vai nos orientar, o Espírito Santo de Deus vai te auxiliar a chegar lá. Vai te auxiliar a chegar lá. Surgirão muitos falsos profetas, está aqui. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de Deus se esfriará. Então, outra parte, de tanta vez iniquidade, de tanta vez morte, de tanto vez problema, as pessoas se esfriam o amor, porque dizem assim: onde é que está Deus? Porque tudo isso está acontecendo, cadê Deus? Jesus fala assim: cadê Deus? Se existisse Deus, não estava vendo tanta miséria no mundo. Se existisse Deus, não tinha tanta morte. Se existisse Deus, não estava tanta guerra. Se existisse Deus, não estava assim esse mundo. Tem gente que se apoia nisso aqui, aí fica jogando nisso aqui. Mas tem tanta morte porque existe Deus mesmo. Está acontecendo tudo isso porque tem um Deus que está no comando. Está acontecendo tudo isso porque tem um Deus que manda, tem um Deus que dá as ordens, tem um Deus que faz tudo. Por isso que está acontecendo tudo isso. Tem um Deus que manda na natureza, tem um Deus que manda no mar, tem um Deus que manda no vento, tem um Deus que manda as estrelas, tem um Deus que manda em tudo. E esse Deus é quem faz acontecer o que Ele quer que aconteça, porque o homem quer fazer as coisas erradas e quer que dê tudo certo na vida dele, quer fazer o que quer e depois quer que Deus dê as bênçãos para ele. O homem quer fazer o que dá na sua cabeça, não quer obedecer a palavra de Deus, não quer ser submisso a nada do Senhor, mas quer beber, se prostituir, comer carne, fazer churrasco, fazer o que quer, mas não quer saber da palavra de Deus e quer que dê tudo certo na vida dele. Jamais vai dar certo na tua vida alguma coisa você com a vida desse jeito. Uma hora ou outra Deus vai puxar a corda e vai puxar o anzol, e muitos vão descer até acontecer salvação e vão, porque a palavra de Deus não é de brincadeira. O cara que escuta a palavra de Deus não quer, ou levanta contra a palavra de Deus, está levantando contra o próprio Deus. Então o que tem que fazer é reconhecer Jesus como Salvador da sua vida. E não adianta você achar ruim, ou alguém achar ruim, porque estamos pregando essa palavra, porque estamos falando isso, que a única saída é Jesus. É isso mesmo que nós pregamos. É isso mesmo que a Igreja Verdadeira prega, que a última saída, a oportunidade que o homem tem de se salvar é aceitando Jesus Cristo, é aceitando a palavra, porque ao contrário disso, não existe salvação. O Paulo está lá em cima oferecendo salvação, mas ele é o primeiro que vai ser lançado do lado de fogo, porque ele engana todo mundo, é o primeiro enganador. Porque o que é que tem? Quando se trata de santidade, que nós estávamos falando no começo, o que é santidade? Separado ou consagrado para Deus. Vai para ver se lá tem santidade. Lá os patões dançando em cima da calçada da igreja, bebendo cachaça, bebendo no prédio, e disse que você salva. Então isso já é uma coisa terrível, já é uma coisa ao contrário. E por que é que o ser humano não tem cabeça para entender isso e para chegar a isso? Porque estão cautelizados a sua própria mente, não distinguem o conhecimento, não tem o poder de Deus. E nós que temos que anunciar isso. Nós que temos o poder de Deus, que Deus chamou nós no meio da idolatria, chamou nós vendedor de mais cultura, andava ocupado, vendendo as imagens, e hoje Ele me chamou para estar aqui, então eu tenho que combater isso em nome de Jesus Cristo. Falar que é tudo mentira, as imagens de cultura não tem poder coisa nenhuma, é tudo feito de gesso, é tudo feito pela mão do homem. Que poder tem aquilo? Pode quebrar, já quebrei muitas de machado, quebrei bastante já, e vou continuar quebrando em nome de Jesus Cristo. Não quero poder quebrar, porque o que manda mesmo é Jesus de Nazaré, Ele é poderoso e é maravilhoso. Então tem muita gente enganado, abraçado com essas imagens, achando que salva a vida dele. Não tem salvação nenhuma. Coitado dessas pessoas, né? Então isso, falta entendimento. Falta entendimento. Então Jesus está aqui dizendo: Ele vem buscar a igreja, vem buscar o povo, remido e lavado no seu sangue. Porque se fosse fácil assim, só você fazer o que quer, fazer da sua vida o que quer e morar no céu, era bom demais, né? Quando todo mundo morre, quando morre uma pessoa diz: já está no céu, né? O cara nunca fez nada para Deus, nunca aceitou Jesus Cristo, não, está no céu. Porque todo mundo tem uma mania de dizer que as pessoas estão no céu. Vai para o céu só quem obedece a palavra de Deus. Vai para o céu quem é servo do Senhor. Vai para o céu quem está na palavra do Senhor. Ao contrário disso, não vai, não tem
dois caminhos, um leva ao céu e outro ao inferno, e só quem entra no caminho do céu é quem obedece a palavra de Jesus Cristo. Então vamos continuar firmes, vamos estar firmes na palavra do Senhor, vamos continuar, porque grande obra tem Deus a fazer em nosso meio. Então muitos são os chamados e poucos são os escolhidos, mas vamos ser um dos poucos escolhidos. Vamos estar no meio dessa escolha essa noite. Vamos pedir a Deus que nos fortaleça, vamos pedir a Deus que nos cubra com o teu sangue, porque nós estamos nos esforçando, nos remanescentes jamais perderão o caminho do céu. Você que está se esforçando, Deus vai guardar você, vai cuidar. Irmão, hoje eu estava na empresa lá, e eu falando com um irmão que trabalha comigo lá, e eu estava trocando uma peça do carro lá. Um carro estava de garantia e eu estou esperando o cara da garantia chegar, esperando lá. Aí o irmão estava lá comigo, começando a conversar na palavra de Deus. Aí eu falei para ele, comecei a dar um testemunho da nossa igreja aqui. Comecei a falar que a nossa igreja, como que é a nossa igreja. Terminei, aí o irmão estava pagando assim e falou: ó, você vai trabalhar, já vai entrar lá. Lá você não vai. Depois o irmão agora começou a chorar, lá mesmo, começou a chorar no quarto da igreja lá. Você fala no quarto da igreja, tirou a barba, está limpinho. Foi para casa sem barba hoje. Pastor, aquela palavra quando falou comigo, eu não consegui mais. Tive que tirar minha barba, tirou a barba lá na empresa hoje. Por quê? Porque nós testimos a verdade, nós mostramos a verdade. E quando o Espírito de Deus entra, ele convence o homem a fazer o negócio. Convenceu o cara a tirar a barba. O cara desse tamanho tirou a barba, lá está uma vez de Deus. Veja agora tarde isso aconteceu. Você vê como Deus trabalha, Deus é um Deus maravilhoso. É lindo as coisas, ficou lindo. Eu fiquei impressionado. Chorou eu também. Quando ele falou que ia tirar aquela barba, eu chorei e eu digo: meu Deus, sabe como é que pode? Deus fez a obra. Então é isso, meu Deus. Não tem medo. Deus vai usar você, Deus vai usar os que são de Deus, Deus vai usar você forte. Deus vai usar e vai ser grande em nome de Jesus Cristo. Amém? Então vamos agradecer ao Senhor, vamos para nossas casas, vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra, vamos pedir a Deus que venha nos proteger em nome de Jesus Cristo, né? As crianças, todos vocês estamos aqui, mas através de vocês, eu tenho certeza que cada um de vocês tem milhares de almas para ser arrancada das garras de Satanás através de cada um de vocês, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu peço em nome de Jesus, Pai, coloca a força sobre este homem, sobre esta mulher, Pai, coloca a autoridade sobre este homem, sobre esta mulher. Porque nós estávamos falando de um Deus, Jesus de Nazaré, que era um homem cheio de autoridade, cheio de poder, que nunca se rendeu ao inimigo, Pai. E o Senhor nos comprou com o seu sangue, Pai. E eu peço nessa noite, coloque autoridade sobre cada um daqui que está, sobre os pastores, os obreiros, os missionários, todos que aqui estão. Coloque a ousadia e autoridade, Senhor. Coloca poder no céu sobre estes homens, essas mulheres que aqui estão, Pai. Sobre esse povo que faz a tua obra, Senhor. Coloca a ousadia, Senhor. Coloca dom. Coloca sobre eles a força que é necessária para fazer a tua obra, Senhor. Daqui o nosso irmão evangelista Antônio, usa o evangelista, Pai. Usa o pastor Marido, usa os obreiros, usa as crianças, Pai. Faz milagre. Leva nós dentro do sonho, dentro do poder, Pai. Visita o vizinho da esquerda, a rua da frente, da esquerda, a retaguarda, Pai. Alcança essas pessoas, Pai. Nós repreendemos nessa noite todos os demônios, toda a força diabólica, todo o poder das trevas. Sai em nome de Jesus Cristo. Sai todo o mal. Deus, faz um milagre nesta igreja, nesse lugar, nesse bairro. Lá em Moçambique, nossa igreja lá, abençoando o nosso irmão, o missionário pastor Antônio. Toma nas tuas mãos aqueles obreiros em Moçambique. Toma nas tuas mãos nossa igreja lá em Itaquaçu. Toma nas tuas mãos o pastor José Ferreira. Toma nas tuas mãos a obreira Adriana, a missionária Dinha, todos os irmãos que aí estão trabalhando nesta obra. Deus, dê força a esses irmãos, Senhor. Dê uma injeção de poder sobre eles, Pai. Levanta eles em nome de Jesus Cristo, Pai. Levanta a autoestima de cada um deles, Pai. Que caia sobre eles, Pai. Fogo do céu. Caia sobre a autoridade do céu, Pai. E eu ministro sobre eles, Pai. A renovação do Espírito Santo de Deus sobre esse povo e essa igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que eles vençam, Pai, para todo sempre. Nós te pedimos agora, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, Senhor, para todo sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos vós e todos digam amém. A paz do Senhor seja com a amada igreja de Jesus Cristo.